Muito bom. Vamos nós então sobre resolver questões sobre prisma, né? É o aplicar conhecimentos 3. Olha só. Nós estamos aqui na página 458. Página 458. Cadê meu mouse? Está aqui. Página 458. E nós vamos resolver o aplicar conhecimentos 3. Tá certo? Na realidade são duas questões. Tá bom? Na primeira ele quer que você escreva uma lista indicando as principais semelhanças e diferença entre pirâmide e prisma. Essa é fácil, né? A gente já viu que ambos são poliedros, sendo que a pirâmide só tem uma base e o prisma tem duas. O prisma e a pirâmide são compostas de faces laterais e bases. As faces laterais de uma pirâmide são sempre triângulos, enquanto as faces laterais de um prisma são sempre retângulos. São as principais diferenças, né? A quantidade de faces laterais de uma pirâmide é a mesma quantidade de lados do polígono da base da pirâmide. Fácil. E enquanto a quantidade de faces laterais de um prisma obedece à mesma relação da pirâmide, a quantidade de lados das bases é a mesma quantidade de faces laterais, né? Então essa é uma semelhança. Na realidade não é uma semelhança, é uma igualdade entre esses dois sólidos geométricos. Tá bom. Quantidade de vértices. A da pirâmide é a quantidade de vértices da base mais um, né? Porque a pirâmide tem sempre aquele pontinho lá em cima, que a gente chama de vértice da pirâmide. Então é a quantidade de vértices que tem a base, tem o polígono da base, mais um. Enquanto a do prisma é a quantidade de vértices da base multiplicado por 2. Por quê? Porque são duas bases. Então é só conta uma e dobra, né? Multiplica por 2, você tem um total de vértices do prisma. Tá bom? Simples assim. Tá? Vamos lá então para a questão 2. Foi lá do Enem de 2010. Para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faces laterais, aqui eu já vou mudar, quero marcar isso aqui. Para as faces laterais, ele vai usar, agora, atenção, retângulos e trapézios isósceles. Retângulos e trapézios isósceles. Gente, vamos ver essas figurinhas, o que é isso? Só lembrando, né? Retângulo, aqui. Chama retângulo porque esse ângulo aqui tem 90 graus, é um ângulo reto. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, toda figura que tiver 4 lados que formem 90 graus é um retângulo. Tá? Reto, ângulo, retângulo. Então, tem que ter essa forma. As faces laterais vão ter que ter essa forma aqui. E também terão que apresentar a forma de trapézio isósceles. O que é um trapézio? Trapézio é essa figura de 4 lados, sendo que 2 são paralelos e de tamanhos desiguais. Está vendo aqui? Tanto que eu botei aqui um Bzinho, a gente chama isso de base. Bzinho significa base menor, isso aqui. Bzão significa base maior, essa aqui. E tem 2 lados que não são paralelos, tá? 2 lados não paralelos. Então isso é um trapézio. Detalhe. Como ele quer que seja isósceles, os lados não paralelos têm que ter a mesma medida. Certo? Por isso que aqui tem a medida A e aqui também a medida A. Isso aqui é um trapézio isósceles. Tem esse formato aqui, sendo que os lados não paralelos são do mesmo tamanho. Então, já sei,
tenho que encontrar nessas figuras aqui em cima, eu tenho que encontrar retângulos, trapézios isósceles, e aí, só um cuidadinho aqui, ele quis dar uma complicada aqui, bobagem, não devia ter feito isso, mas enfim fez, né? Ele quer, para o fundo, né, para a face lateral, ele quer retângulo e trapézio isósceles. E para o fundo da lixeira, ele quer um quadrilátero, significa 4 lados, lados de mesma medida e ângulos retos. Puxa, gente, isso é a definição de um quadrado, né? Quadrado é um quadrilátero, porque tem 4 lados. São do mesmo tamanho e formam um ângulo reto. Isso é simplesmente um quadrado. Está aqui embaixo, coloquei aqui embaixo também. Certo? Está aqui. Quadrado. Tem 4 lados do mesmo tamanho. É um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. Lados do mesmo tamanho. E 4 ângulos de 90 graus. Portanto, só um lembrete, né? Como o quadrado tem 4 ângulos retos, o quadrado também é um retângulo, certo? Só que é um retângulo especial, é um retângulo cujos lados são todos do mesmo tamanho, tá? Mas não deixa de ser um retângulo. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Olha só. Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui essas características? Que características? Faces laterais retangulares e trapezoidais. E o fundo da lixeira tem que ser quadrado. Pronto. Então, o que nós vamos fazer é procurar, dentre as figuras que aparecem aí, as que têm essas características. Então, vamos lá, atrás delas. Primeiro, figura A, não consigo ver nenhum trapézio aqui. Só aparecem retângulos, ou quadrados, como você preferir, mas não tem nenhum trapézio. Então, essa aqui está descartada. Essa não vale. Na figura B, só aparecem retângulos, observe. As arestas escondidas também são retangulares, tá? Não aparece nenhum trapézio e também não tem nenhum... Talvez isso aqui fosse um quadrado, não sei, mas trapézio não tem. Na figura C, essa aqui está bonitinha, parece ser, né? Parece ser. Temos para o fundo, para faces laterais, ó, faces laterais, aqui tem um retângulo. Retângulo, ele quer que tenha retângulo, aqui tem. Ele quer que tenha trapézio, opa, trapézio, ó, base maior, só que ele está de ponta cabeça, né? Base menor, arestas não paralelas e do mesmo tamanho. Opa, então ó, já tenho nas faces laterais, tenho retângulo e tenho trapézio isósceles. E o fundo? O fundo é um quadrado, né? Com as arestas escondidas lá. Será que eu consigo desenhar essas arestas escondidas, hein? Será? Vou tentar. Vai sair aqui de vermelho, tá? Não, deixa eu... Tô fazendo besteira, só um instantinho. Ora, bola, se eu só pegar isso aqui que eu acho que dá certo. Ó. Então esse aqui tá escondido, tá bom? Pronto. E... Pronto. E... Pronto. Tá aí. Né? Tá em vermelho e tá lá por trás. E essa parte aqui de baixo é um quadradinho. Tá bom. Então, a resposta, sem sombra de dúvida, né? A resposta, sem sombra de dúvida, é a letra C. Não preciso nem examinar as outras, tá? Mas só por desencargo de consciência, a gente pode ver aqui, ó.
Ok, face lateral aqui, trapézio. Pode até ser. Outra face, retângulo. Mas o fundo, se você pegar aqui as arestas escondidas, serão retangulares. Ele quer que seja quadrado. Tá bom? E essa aqui, não resta sombra de dúvida, né? Ó. Retângulo, eu não vejo nenhum trapézio aqui. Então, alternativa C, sem a menor sombra de dúvidas. Tá legal? E é isso, gente. Esse aí foi o nosso. Deixa eu ver, meu tempinho aqui está esgotado. Deixa eu tirar ele daqui. Sem sombra de dúvidas. A resposta correta é a letra C. E com isso a gente encerra o primeiro capítulo do módulo 11. Esse foi o último vídeo do primeiro capítulo. Ainda para o módulo 11, vocês ainda têm que estudar os capítulos 3 e 4. E no próximo vídeo, então, a gente vai começar com o capítulo 3 do módulo 11. Até lá, então.